Ele é escritor, historiador, compositor e babalaô. Escreveu 19 livros sobre samba, futebol, religiões afro-brasileiras. Adora passear pelas ruas do Rio contando histórias e bater longos papos nas mesas dos botequins cariocas. Mas com a pandemia, esses hábitos tiveram que mudar um pouco. E hoje a nossa conversa, infelizmente, vai ter que ser online. Luiz Antônio Simas, muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil dessa semana com a gente. E eu queria começar conversando com você, nesse nosso bate-papo online, falando sobre as suas origens. Você tem uma mãe pernambucana com um pai catarinense, né? Você é uma mistura de dois cantos do Brasil. Isso influenciou na sua formação cultural? Agradeço o convite e claro que influencia. Eu venho de uma família que é praticamente toda nordestina por parte de mãe, né? A minha mãe é pernambucana, minha mãe é do Recife. A minha avó, mãe dela, alagoana, de uma cidade pequenininha chamada Porto Calvo de Alagoas. E meu pai, nessa história toda, nasce em Tijuca e Santa Catarina. Os dois se encontram no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro atraía. O Rio de Janeiro tinha essa característica, né, de uma cidade atraente. Quando eles vêm para cá, ambos, o Rio ainda era capital, aquele negócio todo. E eu sou o primeiro carioca. Então, de certa forma, eu trago essa característica muito marcada pela cultura nordestina, né? Isso aí é muito forte na minha vida. As referências eram todas nordestinas em relação à comida, em relação a sabores, cheiros, música que eu ouvia, né? E um pai catarinense, quer dizer, dessa mistureba toda nasci eu, mas a referência nordestina, sem dúvida alguma, é uma referência muito forte. Eu fui criado num Rio de Janeiro que era muito marcado pela presença da comunidade nordestina. Agora, você teve a influência muito forte da sua avó, você viveu muitos anos com ela. Mas eu já li que, como a sua avó Isso. era mãe de santo, em alguns momentos da sua juventude você chegou a ter uma certa vergonha, se sentia um pouco intimidado em falar sobre essa religião. Em que momento isso muda na sua vida? Eu cresci dentro de um terreiro, né? Minha avó era mãe de santo, um terreiro aberto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na Rua Castor, né? E eu nasci dentro daquele terreiro, eu cresci dentro do terreiro, eu fui morar com a minha avó quando meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. E mantendo relação ótima com meus pais, como tem até hoje, mas fui morar com a avó e com o avô. E dentro do terreiro. Então, eu fui educado no terreiro, eu fui alfabetizado no tambor. Eu costumo dizer que fui alfabetizado no tambor antes de ser alfabetizado nas letras, aquele negócio todo. Mas chega um momento da sua vida, eu acho que isso é até normal. Quando eu estava na adolescência, aquele negócio todo, né? Como eu cresci ali, era uma coisa muito visceral, aquilo, de certa maneira, me fez ter um certo afastamento, né? E era uma coisa realmente que causava, porque existe muito preconceito religioso, existe o racismo religioso, né, como eu costumo dizer, contra as religiosidades de matriz afro-brasileira, de matriz africana redefinidas no Brasil. Então, tudo isso para um garoto na transição ali para a adolescência, daqui a pouco entrando na idade adulta, isso acabou, de certa maneira, me distanciando do terreiro. Curiosamente, eu volto a mergulhar nas culturas de terreiro quando a minha avó morre. Então, a morte da minha avó, ela acaba me reaproximando do cotidiano, da cultura de terreiro, de uma forma muito intensa. Então, de certa maneira, eu acho que essa reaproximação foi uma forma de reencontrá-la, né? Você tinha Eu me quantos anos? distanciei. Quantos anos você tinha? Quando eu tinha 25, 26, por Você não aí, morava mais com do ela? final da. Não, não, eu comecei a morar sozinho cedo, morei com ela há muito tempo, fui morar sozinho, mas num contexto em que ela morre, né, Uhum. é que isso começou a ser redefinido na minha vida de uma forma mais efetiva, e aí tô até hoje nisso, enfim, eu reputo isso como um elemento fundamental na minha formação, na cultura mesmo, né? Não é uma questão religiosa propriamente dita. Eu costumo dizer que é a cultura, é o que eu como, é o que eu bebo, é a maneira como eu me visto, é a maneira como eu confraternizo com as pessoas, construo minhas sociabilidades. Então, o terreiro foi um elemento crucial na minha vida nesse sentido. Aí, após a morte da sua avó, você encontra essa matriz da religião de Ifá, né? Você foi a Isso. Cuba? Explica um pouco mais. Fui 4 vezes a Cuba já.
Eu fui iniciado por um brasileiro, mas o meu opá de cerimônia, que comandou minha cerimônia, foi um babalaô cubano, né? Então, o encontro com a religiosidade afro-caribenha, né, redefinida no Brasil, via Cuba, isso foi muito importante para mim. Então, nessa estrutura do IFA cubano, eu tive 4 vezes em Cuba, né? Nas 4 vezes eu tive alguma atividade vinculada à religiosidade, né? Então eu hoje sou um praticante da linha de Ifá, nessa linha mais afro-caribenha, afro-cubana, redefinida no Brasil, mas sempre mantendo contato com o candomblé, mantendo contato com as umbandas. Eu gosto disso, eu gosto, inclusive, de estudar isso do ponto de vista mesmo da formação de sociabilidades, das maneiras de encantamento do mundo, né? Mas esse meu reencontro com a prática religiosa, ele foi um reencontro que se estabeleceu a partir do contato com Cuba. Foi muito importante na minha vida. Agora, quando você se transforma num babalaô, você já era formado em História, né? Já era formado em Por História. que você procurou a História? De que forma a formação dos seus pais, a sua família, alguém influenciou isso? Como é que surgiu História na sua vida? Não, isso é um detalhe muito curioso. Eu vou usar o que falava um grande babalaô, Pierre Verger Fatumbi, que deu uma entrevista para o Gilberto Gil já no final da vida. E quando o Gil perguntou para Fatumbi como é que ele chegou a fazer as coisas que ele fez, ele deu uma resposta que eu achei muito boa. Ele falou o seguinte: olha, eu nunca soube exatamente o que eu queria, mas como eu sempre tive uma certa convicção daquilo que eu não queria de jeito nenhum, né, eu fui acertando. Então, no meu caso, a minha relação com a história, ela passa muito, na verdade, numa época em que eu fui fazer vestibular. A minha família, eu sou o primeiro que terminou o ensino médio, sou o primeiro a entrar numa universidade, então eu inaugurei isso na trajetória familiar, né? Mas quando eu fui fazer o vestibular, e era aquela situação em que você está em dúvida, é sempre muito complicado, eu fui eliminando muita coisa. Eu sabia que eu não tinha a menor condição de fazer nada ligado a áreas biomédicas, nunca fui um sujeito com especial apreciação pelas ciências exatas, então sobraram para mim as humanidades. E eu lembro que perto do vestibular, eu estava numa dúvida entre, tem um detalhe muito curioso, eu estava numa dúvida entre letras, eu pensei seriamente em fazer português de literatura, filosofia, ciências sociais e história. E por alguma razão, que eu não sei exatamente qual eu preferi história. A letras eu sei porque eu descartei, porque eu queria fazer na UFRJ e letras ficava na Ilha do Fundão e a história no centro da cidade. Então, a minha locomoção seria... Quando você vai fazer vestibular, você pensa essas coisas todas. A minha locomoção seria mais tranquila. Então, o que aconteceu? Eu escolhi história, né, de uma forma incerta, enfim, de uma forma meio fugidia, e eu acho que foi muito saudável para mim entrar na universidade com essa dúvida. Porque se eu tivesse entrado com a convicção muito firme sobre aquilo que eu queria fazer, é possível que eu tivesse algum tipo de decepção que me afastasse desse caminho. Mas como eu entrei realmente numa situação de dúvida, eu não sabia o que eu ia encontrar, o que era aquilo, se eu ia gostar de história ou não, né? Aquilo acabou dando certo para mim. E é curioso porque nos 2 primeiros períodos da faculdade, eu pensava em sair, pensava em fazer transferência para outro curso, uma coisa desse tipo. Até que eu fiz uma matéria na faculdade de Brasil Republicano em que eu conheci as histórias da revolta da vacina. E ali eu me apaixonei pela história do Rio de Janeiro, pela história da rua, e aí fui para frente, até hoje eu vivo fundamentalmente como um escritor que trabalha com história, né? Mas é curioso, não foi nada montado, não foi um desejo de infância, foi muito mais uma dúvida na época do vestibular e uma escolha que ainda bem acho que foi acertada. Até agora não me arrependi. Agora você fala desse seu encantamento pelas ruas, né? Que você, com a revolta da vacina, teve conhecimento, né? Das histórias, né? Do Rio de Janeiro. Em que momento você estava na sala de aula, ministrando aulas, e você chegou à conclusão que a rua era o seu meio, que você passou a frequentar a rua para contar a história? É curioso, eu gosto muito da rua porque eu acho que eu fui uma criança bastante caseira.
Então, como eu fui uma criança que ficou muito em casa, eu fui um adolescente, um adulto, sobretudo, que começou a gostar muito da rua. Acho que eu resolvi a forra, né? E a cultura de rua sempre me seduziu desde então, porque eu gosto muito de carnaval, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de samba. A minha família é muito ligada a isso. Eu tenho um tio que foi presidente de bloco carnavalesco, meu tio já falecido. A minha mãe tinha ala em escola de samba, em bloco. Então, sempre foi uma questão muito importante na minha família, essa relação com a rua, né? Mas em relação à história, é curioso pelo seguinte, eu não pensava em dar aula de história na rua, não tinha essa intenção, mas eu escrevi em 2012 um texto chamado A Ágora Carioca, porque a Ágora, na Grécia Antiga, era a praça pública, né, em que os atenienses discutiam os destinos da cidade e tal. E eu comparei a Ágora com o botequim, dizendo que o botequim no Rio de Janeiro ele ocupa a função que uma ágora ocupava em certa medida, guardadas as proporções, na Grécia Antiga, em Atenas. E por conta desse texto, que acabou sendo publicado, um coletivo de jovens da Zona Norte, na época, eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro, chamado Norte Comum, nós combinamos de fazer uma experiência curiosa, que era iniciar um ciclo de aulas em botequins. E aí eu me lembro perfeitamente que a primeira ideia foi fazer uma aula no botequim no Estácio, perto da subida do Morro do São Carlos, onde o samba do Rio de Janeiro se configurou. E isso deu uma confusão dos diabos, porque apareceu muita gente para a aula no botequim, e o português, que era dono do botequim, ameaçou dar tiro, foi uma confusão danada. E aí nós tivemos que ir para o Largo do Estácio, para a praça. Nós paramos na praça ali e eu dei essa aula na praça. A partir dessa aula no Estácio, surgiu um projeto chamado Ágoras Cariocas, meu com o Norte Comum. Então, nós passamos aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, percorrendo praticamente todos os bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro, para escutar as pessoas desses bairros e falar sobre esses bairros também. Então, a partir daí, começou a minha trajetória de fazer uma história pública, como eu costumo dizer, e essa história pública muito ligada ao espaço da rua, né? Bom, aí já dei aula em tudo quanto é lugar, eu já dei aula em coreto, de praça, eu dou aulas, até hoje parei por causa da pandemia, mas um circuito de aulas em botequins da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Eu já dei aula na Vila Mimosa, enfim, num galpão ali. Então, na verdade, é transformar a rua, né, num espaço educativo, ao mesmo tempo em que eu acredito que a escola precisa estar mais ligada à rua. Como acho que a educação não se limita à escolaridade, a gente faz uma certa confusão entre educação e escolaridade, né? A rua é um espaço para que a educação aconteça, para que a história seja debatida, para que a cidade seja vista como pertencimento. Então, foi por conta disso. Na verdade, foi essa relação com o coletivo da Zona Norte e Norte Comum que me levou às aulas públicas de rua. Agora, quando os jovens estão na rua, aprendendo sobre história, é um aprendizado diferente, né? Porque tem toda uma ambientação, ele se sente incluído ali, fazendo parte daquela história. Os jovens dessas novas gerações agora vão precisar de um outro tipo de história, né? Outro tipo de aula de história. Aquela aula, aquele formato fechadinho dentro da escola não vai mais funcionar, né? Eu acho difícil funcionar. Até porque essa geração é uma geração com uma relação com a informação que é muito diferente. Eu até costumo dizer, em certa feita, para falar sobre isso num evento de educação, eu até criei uma expressão para isso, que eu chamei essa geração de geração da aba. O que significa a geração da aba? É uma geração que, na frente de um computador, aqueles que têm acesso ao computador, é claro, mas é uma geração que aqueles que têm acesso ao computador, eles abrem 6, 7, 8 abas ao mesmo tempo, né? E eles conseguem conectar essas 6, 7, 8 informações. A velocidade da informação é muito mais rápida. Então, você pega uma aula que durava 1h30, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, para um garoto, para uma menina hoje, com essa velocidade das informações, o mundo conectado em rede, né, fica um negócio muito cansativo. Então, no fim das contas, a gente tem que criar estratégias para transformar, né, o processo educativo num processo afetuoso. Eu acredito muito que você aprende quando o afeto está envolvido, quando você se deixa afetar por aquilo que está sendo debatido.
Então, cada vez mais eu acho que a escolaridade, né, ela é parte importante da educação, mas a educação não vai se limitar a ela. Então, a escola tem que estar conectada com todas essas questões que você levantou. É crucial, a gente está trabalhando com uma outra perspectiva. Só para concluir esse fato, porque é como se nós, só para você ter uma ideia disso, é como se nós tivéssemos salas de aula do século XIX, que é aquele modelo de sala de aula convencional, com a cadeira, o quadro, com profissionais formados no século XX, dando aula para alunos do século XXI. Então fica uma coisa meio doida. Você está num espaço do século XIX, com uma formação do século XX, falando com gente do século XXI. Né? Por isso é necessário que a gente redefina todo esse processo de aprendizagem. Acho crucial. Agora você fala um pouco das histórias dos séculos passados, né? Muito se perdeu da oralidade, né? As culturas antigas têm essa tradição do boca a boca, né? Várias tradições, as indianas, passaram aquilo. No Nordeste você encontra muito as histórias antigas. E você, com essa visita aos bairros, com essas suas andanças pelo Rio de Janeiro, você resgata um pouco desse personagem que foi perdido, né? Das pessoas que viviam pelas ruas do Rio de Janeiro e que a gente não encontra na história formal, né? Como é que surgiu essa sua necessidade de buscar essa história perdida? Olha, isso está muito ligado aos trabalhos que eu comecei a fazer sobre samba, porque o primeiro convite que eu recebi para fazer um livro sobre samba foi um convite para escrever um livro sobre a história da Portela. E eu escrevi um livro chamado Tantas Páginas Belas, Histórias da Portela. No mesmo período, eu estava fazendo uma pesquisa com um amigo, um grande escritor, Alberto Mussa, para a gente escrever um livro chamado Samba de Enredo, História e Arte. Então, esse trabalho com a história do samba, ele me colocou diante da necessidade de pensar a história oral. Né? Pensar do ponto de vista mesmo metodológico, da teoria do conhecimento. Por quê? Porque o mundo do samba ele é muito marcado pela oralidade. Então, se eu abro mão, por exemplo, da história oral, a história que eu tentei contar sobre a Portela, ela seria uma história com muitas lacunas. E quando a gente trabalha com história oral, a gente percebe de cara que, nos depoimentos orais, o sentido daquilo que está sendo dito, muitas vezes é mais importante que a exatidão de um documento, de uma data. Né? A Portela, por exemplo, a fundação da Portela é 1923, mas tem gente que diz que é 26, tem gente que diz que deveria ser contada a partir do momento que a Portela passou a ter o nome de Portela, que é só em 35. Então, são questões ligadas ao universo oral, das culturas orais. Né? Se a gente quer fazer uma história da rua, se a gente quer fazer uma história da cidade do Rio de Janeiro, e no meu caso, das culturas de rua do Rio de Janeiro, trabalhar com essa dimensão da oralidade, trabalhar um projeto de escuta do território, o território tentando contar a sua própria história, conectando isso, evidentemente, com várias outras referências, é crucial. Né? Então, como eu trabalho com samba, eu tive que mergulhar na questão da história oral, e é fundamental, é importantíssima para o tipo de trabalho que eu faço com história da rua. Sim, mas eu vou pedir só um minutinho para você, que a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. O perfil volta em 1 minuto. Fique com a gente.